Olá, gente bonita. Pois bem, Jordyn Woods se pronunciou sobre a traição de Chloe, já que ela e Tristan Thompson tiveram algo a mais em uma after party. Jordyn já começa o programa enxugando lágrimas. E para quem não tinha percebido antes, não são apenas duas, e sim 3 famílias envolvidas nesse barraco. Podemos dizer que é o maior dos últimos tempos envolvendo as Kardashian. E Jordyn quebrou o silêncio, porque a segurança de sua família foi posta em risco. Então já compartilha esse vídeo para as Kardashianzeiras, curta e se inscreva. Eu sou o Breno e esse é o canal Para os Curiosos. Já falando da entrevista, depois que a Jada, esposa do Will Smith, explica a relação entre as famílias, faz sentido ela ter chamado a Jordyn para o programa. Os Smith conhecem Jordyn desde pequena, já que o pai dela, John Woods, trabalhou como engenheiro de som em Um Maluco no Pedaço, e ele e Will se tornaram amigos. Seus filhos se tornaram amigos também. Trey Smith, o filho mais velho de Will, com o irmão de Jordyn, e, consequentemente, Jaden e Jordyn também se tornaram amigos desde pequenos. Como já contamos no outro vídeo, Jaden também conhecia Kylie, e os 3 se tornaram muito amigos, unindo os clãs Kardashian, Smith e Woods. E agora é que começa a treta, seguidores. Para refrescar sua memória, um convidado da festa diz que Jordyn Woods e Tristan Thompson foram vistos se beijando e também passaram a noite juntos. Quase que instantaneamente, Jordyn começou a receber mensagens ofensivas, cheias de ódio, quando o vídeo foi publicado. Afinal, não é todo dia que a melhor amiga da sua irmã é pega com o pai da sua filha. E foi por isso que a própria Jordyn pediu a Jada para que ajudasse a contar seu lado da história. Jada pediu a Jordyn, antes de começar o depoimento, que ela tivesse em mente que ela tinha uma família inteira que se sentia traída por ela. Por isso, ela deveria falar a verdade, contar a história do ponto de vista dela. Era uma noite de domingo, ela tinha ido jantar com os amigos e depois foi para um bar, que tinha uma festa acontecendo. Segundo Jordyn, ela estava na dela, bebendo, dançando, e Tristan também estava lá, na dele. Na cultura de LA, quando você é jovem, palavras de Jordyn, é normal ter um after party na casa de alguém, quando a festa termina cedo. Como todo mundo já estava bem alegrinho, o que vier é lucro. No caminho falaram que era a casa de Tristan e Jordyn pensou, que bom, eu conheço ele, me sinto segura, porque é a casa de um conhecido. Ela também disse que antes disso, ela nunca tinha ido lá. Então ela desceu do carro, entrou na casa e não teve ninguém pedindo para guardar o celular. Até porque ela disse que não tinha nada para esconder. Segundo Jordyn, ela deveria ter parado e pensado. Poxa, eu não deveria estar aqui. Ele é pai da minha amiga, quase irmã. E ele não foi nem um pouco gente boa com ela. Mas ela continuou, e foi aí que já começou a dar errado. Em nenhum momento ela afirma que dançou no colo dele, e muito menos saiu para um lugar mais reservado. Ela estava inclusive com um grupo de amigas. Eis que Jada, muito danada, pergunta por que nenhuma dessas amigas apareceu para defender a Jordyn. Já Jordyn diz que não quer envolver mais ninguém nisso, para que ninguém sinta o que ela está sentindo. E aí a Jada fica, tá, é verdade. E voltando para o assunto dança no colo, Jordyn diz que não teve nada disso. O que aconteceu é que Tristan estava sentado em uma cadeira e ela estava sentada no braço dessa mesma cadeira. Na cabeça dela não tinha nada demais nisso. Ela entende que, se as pessoas quiseram inventar algo a mais, isso serviria de gatilho. Mas ela continua dizendo que não estava nem com o braço em volta dele. Somente por causa da posição em que ela estava sentada, poderia parecer que eles estavam com as pernas enroscadas, uma em cima da outra. Minha bunda não tocou a perna dele, mas como minhas pernas estavam balançando no ar, eu acabei apoiando na canela dele. Logo, o que viralizou teve muito mais malícia do que aconteceu na realidade, do ponto de vista de Jordyn. E pra gente resumir essa parte da entrevista, nada aconteceu durante a festa, segundo Jordyn. Ela entende que estar lá foi errado, especialmente com o namorado de alguém que te considera como irmã. Mas, festa vai e festa vem. Jordyn diz ter olhado do lado de fora, e aí viu que o sol estava nascendo e pensou, ok, hora de ir para casa. Aí ela avisou o Tristan que estava indo embora. Ele disse que estava de boa se ela quisesse ficar. E aí é que o negócio ficou complicado. Jordyn disse que não estava bêbada a ponto de ter amnésia, mas que estava bem bêbada sim, senhor. E ao sair da casa, Tristan deu um beijo nela. Mas não foi um beijo comum, nem de língua nem nada. Apenas um selinho, lábio com lábio. Ela não culpa ele, porque diz que se permitiu estar naquela posição. Eu vou falar disso depois, mas vamos continuar com o relato.
Ela não soube como reagir, não sabia o que sentir. Ela viu que tinha coisa errada e apertou o passo para ir embora. Aí ela disse que entrou no carro, sentou no banco e ficou tipo: Nossa, isso aconteceu de verdade? Sério, eu vou fingir que não aconteceu. Jada pergunta quais teriam sido as motivações de Tristan para esse beijo, e Jordan diz que esteve lá até o sol nascer. E Tristan talvez tenha entendido isso como tipo: ela está me dando mole, por que não arriscar? Jordan chegou em casa, disse que conversou com Kylie e Chloe, dizendo que esteve na festa. Quando ela foi perguntada se estava tudo bem, ela respondeu que sim, mas estava com a cabeça longe, tentando esquecer o que tinha acontecido. Jada pergunta o que ela omitiu da história. Ela disse ter omitido porque sabia que a vida de Chloe já não estava muito boa, e ela não queria colocar mais lenha na fogueira, e por isso quis proteger o coração já partido de Chloe. Quando Jordan foi perguntada sobre ser o motivo da separação de Chloe e Tristan, Jordan disse que não era a responsável. Logo em seguida veio a pergunta: você dormiu com Tristan? Sem titubear, Jordan apenas disse: Nunca em pensamento, nunca considerei, nunca aconteceu e nem vai. Eu estou disposta a ser examinada. Pode me colocar num detector de mentira. O que Jordan mais quer é que as pessoas saibam a verdade. Segundo ela, depois desse episódio, ela não falou, e muito menos esteve com Tristan. Se ela quisesse machucar alguém, ela não teria mantido a amizade da família, e o que aconteceu foi uma história aumentada, que acabou se tornando um dos maiores escândalos do ano. E em uma semana, não só Jordan sofreu, mas a família dela também. Ela recebeu mensagens dizendo que o pai dela mereceu morrer. O irmão dela estava com medo de ir para o trabalho. A irmã de 12 anos não foi para a escola e a mãe não quis sair nem para ir ao mercado. Diante disso, ela disse que não foi para o programa para bancar a vítima, e sim tomar a responsabilidade nessa história. Ela disse ter omitido a verdade, não por intenções maliciosas, e sim por estar com medo. E ela disse que, se tivesse a oportunidade de fazer apenas uma coisa diferente, ela não teria ido para esse after party. Quando perguntada se havia falado com Kylie, Jordan disse para a amiga que estava indo dar essa entrevista, porque, se a segurança das pessoas que ela amava estava em risco, ela precisava quebrar o silêncio. Quanto a Chloe, Jordan disse que falou um pouco com ela, e que estava disposta a fazer de tudo para que Chloe tivesse paz de espírito, independente do que isso traria para a imagem ou carreira de Jordan. Jordan também sabe que não vai ser perdoada do dia para a noite, e de novo, diz que poderia ser examinada por um detector de mentiras. Ela só foi lá para ser ouvida e que as pessoas também entendam como tudo aconteceu do ponto de vista dela. A entrevista acabou, mas ela também foi desafiada a responder perguntas que os fãs do programa enviaram. Sobre isso ser armada, ela disse que não, até queria que fosse, mas isso foi real. Jada, no final, pediu compaixão, gentileza para Jordan, porque ela estava numa fase de aprendizado e sofrimento. Jordan, em um momento da entrevista, também disse que, se ela fosse uma pessoa fraca, já teria machucado a si mesma. Então, esse foi só um resumo da entrevista, sendo o mais fiel possível ao que foi falado. Como você já deve ter acompanhado, tem muito mais assunto sobre isso, como, por exemplo, os tweets da Chloe logo após essa entrevista. Mas me diz aí, você acredita na Jordyn Woods? Acha que Tristan se aproveitou dela? Vamos conversar aí nos comentários e fique sabendo que você já é parte do canal, viu? Então compartilhe o vídeo, deixe seu gostei e se inscreva se não for um inscrito ou uma inscrita, pra gente crescer cada vez mais. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!